Olá, 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 pessoas queridas, que todos estejam bem com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos lá? Dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos estudando o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Já vimos vários itens dentro desse capítulo. Estamos nas instruções dos Espíritos e agora nós vamos continuar nas instruções dos Espíritos no item 19. É permitido repreender os outros? Por quê? Porque nesse capítulo nós estamos vendo a necessidade da indulgência, do perdão das ofensas, de não apontar no outro aquilo que nós vivemos pedindo a Deus, nosso Pai, na oração do Pai Nosso, o perdão. A gente sempre precisa de perdão. Porque somos horrorosos? Estou vendo minha netinha como se estivesse falando, tem que sempre pedir perdão a Deus porque eu sou horrorosa, não, porque por vezes, muitas das vezes, a gente ainda pratica o mal sem ser em ação, até em pensamento, né? E nós como espíritas que somos, sabemos que o pensamento é energia. Então, por isso, a oração do Pai Nosso é ali o nosso consolo, de saber que há um Deus que pode nos perdoar e dizer: segue, filho, segue, filha. Aí agora, nós temos esse título. Será que é permitido que a gente repreenda alguém porque está fazendo algo de errado? Porque até agora nós vimos assim, o perdão, a indulgência, para não ficar só apontando o que há de errado no outro, porque todos nós temos algo bom dentro de nós, né? Vimos ali o perdão das ofensas, que é o primeiro item, no item 14, nas instruções dos Espíritos. E agora, mas se é o perdão das ofensas, para eu procurar olhar o outro com carinho, com caridade, que foi o último título que vimos, né, sobre a indulgência, caridade para com o próximo, caridade do fundo do coração e caridade para conosco mesmos. Como nós podemos, assim, agora repreender alguém? Ou vamos deixar que aconteça e fazer de conta que não estamos vendo? Espiritismo é isso, meus amigos. Ali a doutrina espírita, é uma fé raciocinada. Por isso, até no Evangelho, a gente, por vezes, faz umas questões para que pensemos antes de ver a resposta. Por quê? Porque o Espiritismo não prega que sejamos nós todos aquele servo que diz amém, 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 e aceita tudo sem questionar, sem buscar entender. É a razão acima de tudo. Então vamos ver? É permitido repreender os outros? São Luís, Paris, 1860. Se considerarmos que ninguém é perfeito, significa que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Então é uma pergunta que tem aqui e vamos ter a resposta de São Luís. Certamente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e principalmente para aqueles cuja proteção vos está confiada. Mas isso é uma razão para o fazerdes com moderação, com objetivo útil, e não como se faz, na maioria das vezes, pelo prazer de desacreditar. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, um dever que a caridade manda realizar com todos os cuidados possíveis. E mais ainda, a repreensão que se lança sobre os outros deve ao mesmo tempo se dirigir a nós
para ver se não a merecemos também. Então, o que está dizendo aqui quando é perguntado? Já que nós estamos aqui para nos melhorarmos, para aprendermos. Então, não somos perfeitos. Como é que um vai repreender o outro? Temos esse direito? Aí, a resposta é essa, que não é bem assim, porque existe sim aqueles que são nossos tutelados, que vieram de nós e que devemos auxiliar para o crescimento deles. Devemos educar aqueles que somos responsáveis por eles. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, hoje um homem e uma mulher adultos. Meu filho tem um filho, minha filha tem uma filha. Cada um é responsável por aquele que está ali sob a sua tutela. Eu vou dizer tutela, mas assim, por quem é responsável, né? Eu ainda me considero responsável, os filhos estão adultos, mas mãe é assim mesmo, né? Eles já, como dizem, são donos do nariz, mas a mamãe está sempre ali, não paparicando, mas olha o caminho, perceba isso. Não é o dar bronca, é o mostrar, fazer com que tenha astúcia de perceber o que é correto ou deixa de ser. Então é isso que é colocado. Precisa-se sim, quando nós estamos ali como responsáveis, auxiliar. Auxiliar. Quando pequenos, mostrar ali o caminho por onde seguir, dizer, olha, isso não é correto por causa disso, disso, disso. Então, precisa ser feito. Assim como fiz ao meu filho e à minha filha, agora é hora deles fazerem aos filhos deles. Não é o deixar acontecer, né? Mas, isso não é razão para que a gente faça de uma forma pelo prazer de desacreditá-lo, de desmerecê-lo. Não é assim. É o ensinamento mesmo. Porque sempre há de se ter o objetivo de ensinar e não de me colocar acima de, nem com os filhos adultos, nem com filhos pequenos, nem na sala de aula, enquanto professora durante os 35 anos letivos que trabalhei. Não é, eu sou a professora, estou mandando, façam e pronto. Não é isso. É o mostrar as coisas. Olha, isso que você fez não é bem assim. Que tal fazer assim? O que se tem que ter é assim. Não é porque está comigo, mora comigo, então eu mando. Não é isso, eu mando. Eu tenho a responsabilidade de ensinar e jamais desmerecer a pessoa, de se colocar acima que o outro, se achar superior. E utilizar-se sempre, sabe de quê, gente? De exemplos, não só de palavras, porque as palavras passam. Mas se eu exemplifico àqueles que eu preciso sim dizer isso aqui não está correto. Olha, por causa disso, disso, disso. E eu ajo de forma correta em relação ao mesmo tema, eu estou exemplificando. Então, é isso que se diz, né? Que não é para desacreditar, porque quando há ali o de desmerecer o outro, aí a repreensão, né? Que se pergunta se é permitido repreender, a repreensão acaba sendo uma maldade. E no primeiro caso, como diz ali, né? É uma caridade. A caridade do cuidado com o próximo. E ainda mais a repreensão que lança sobre os outros deve, ao mesmo tempo,
se dirigir a nós, para ver se nós também não merecemos aquela repreensão. Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu estava estudando, acho que pela primeira vez, o Evangelho, estudando, não só lendo, que ler a gente vai passando assim, né? Quando me foi pedido para estudar, e aí eu comecei a pesquisar nas redes sociais e eu achei uma senhora que estuda o Evangelho, se eu não me engano é Sandra Napoleão, e eu comecei a ouvir os vídeos dela para que eu pudesse entender algumas coisas que era bem difícil para mim entender, porque eu lia trechinhos, nunca me aprofundei. E aí ela deu um exemplo que eu guardei quando diz assim, que a gente deve, esse finalzinho aqui, e ainda mais, a repreensão que a gente lança sobre o outro, nós devemos procurar em nós, se nós também não praticamos aquilo. E aí, como exemplo, eu achei tão lindo que eu guardei isso e eu acho que eu vou contar para vocês, sabe por quê? Não é ali do Espiritismo, mas é também um ser superior que representa ali o povo do país, né? É sobre Gandhi. Então, ele foi, né? E continua sendo, porque o Espírito é eterno, um espírito ali também iluminado. E uma vez, a mãe ali com dificuldade para orientar o filho dela, criança ainda, não sei ao certo, né? Tanto tempo que eu li, quantos anos essa pessoa tinha. Essa criança que a mãe leva até o Gandhi e pede para o Gandhi, por favor, diga a meu filho para que ele pare de comer tanto açúcar. O açúcar faz muito mal. E eu falo, e ele não me escuta, continua comendo muito açúcar. Gandhi olha com toda a serenidade do mundo e fala, por favor, mamãe, volte aqui com seu filho daqui uma semana. E a mãe sai, pensa, né? Nossa, o que será, né? Daqui uma semana. Aí eu guardei o que é que Gandhi disse. Quando ela chega com o menino, que gosta ali de comer muito açúcar, ele olha para o menino e fala, filho querido, não coma tanto açúcar, porque isso não faz bem para a sua saúde. E foi explicando, né? Mas disse, não coma tanto açúcar. A mãe ficou ali meio sem entender. Falou, ué, eu achei que ele ia fazer algo tão diferente, mas se é para falar isso eu falo em casa. E por que ele não falou da outra vez que aqui estive, né? Ela perguntou a Gandhi, mas por que você já não disse isso semana passada quando eu estive aqui? Aham. Por quê? Se era só para dizer não coma tanto açúcar, por que deixar para dizer uma semana depois? Então, meus amigos, estão pensando, o que será que houve, né? Por que será que ele pediu para que ela voltasse para casa e na semana seguinte apenas disse aquilo que ela pediu para dizer? Aí é que entra esse último trechinho, para que olhemos para nós mesmos, para ver se não temos em nós aquilo que repreendemos no outro. E como um espírito superior, que Gandhi é, e sempre o foi ali, aí ele disse para essa mãezinha que fez essa pergunta, né? Por que já não disse isso outra semana? Ele respondeu, porque semana passada eu ainda comia açúcar. Agora eu parei. E agora eu posso falar isso ao seu filho ou a quem quer que seja. O que significa?
Eu não posso pedir para o outro fazer aquilo que eu e outras pessoas achamos certo. Aí eu vou lá e tento colocar isso na cabeça do outro. Eu tenho que praticar aquilo também. Se eu vou pedir para minha neta que está aqui, Sara, não coma tanto açúcar, e vivo com um pacote de bala, com chocolate, comendo nos intervalos da refeição, que autoridade tenho eu para isso? Que exemplo tenho eu a dar a essa criança? Minha neta agora está com 9 anos. Quem sou eu? Né? Então, o exemplo é tudo, sempre. E aí, nos cabe também vermos, né, que sim, tem coisas que precisamos mostrar, ensinar o caminho, sempre com o intuito da melhora do outro e observar em nós também. Se não somos nós que estamos dando um mau exemplo, se eu falo para a criança, não fale tão alto assim, não grite, criatura, mas eu estou lá no tom mais alto que eu posso conseguir. Eu estou exatamente gritando para pedir para o outro não gritar. Não machuque seu irmãozinho, não belisque, não dê tapa. Como? Se eu faço mesmo? Eu, como educadora que sempre fui, tantos anos de sala de aula, a criança vive aquilo e pratica o que serve de exemplo. Quantas e quantas vezes tinha criança que falava palavrão na sala de aula e eu pedia para parar, eu ia conversar. Não adiantava, eu falava, mas onde que você aprende isso? Isso não pode, não é uma palavra bonita, xingar o irmãozinho assim, coleguinha. Ah, mas lá em casa minha mãe fala assim, 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 meu pai. E aí? Vai chegar em casa e falar, mandar um bilhete, falar para o pai, pare de falar palavrão, porque sua filha está repetindo aqui, seu filho está repetindo? Não. Era pedir-lhe que desse chineladas e mandasse a criança calar a boca, né? Então, na hora ali de reunião de pais, isso tudo eu os colocava como exemplos. Dizer, a criança traz aqui o que vocês costumam dizer, o que costumam fazer, para eles irem se verificando sem citar essa ou aquela criança. O exemplo é tudo. Foi assim que Gandhi colocou a essa mãe. Eu não posso dizer para alguém fazer isso se eu também não faço. Né? Como que eu vou falar, não faça isso e eu ainda faço? Isso é ser honesto conosco mesmo. Certo? Gente, perdão, falei mais do que sei lá o quê, mas é para que possamos aos pouquinhos irmos entendendo. Então temos sim que por vezes repreender os outros, temos, mas que o façamos com caridade, com o intuito sim de auxiliar, de mostrar um bom caminho, jamais para sobressairmos, nos colocamos acima, seja lá de quem for. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos.